declaração doutrinária. É aquilo que nós cremos como palavra de Deus, é a nossa regra de fé e de prática, e portanto nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus, para que possamos aplicar nas nossas vidas. Quarta-feira passada, o pastor Rubem esteve falando sobre Deus, né? A pessoa de Deus, no modo geral. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Trindade. Embora a palavra Trindade não apareça na Bíblia, mas o conceito ele é real, ele existe. Deus se manifesta em três pessoas distintas. Amém? E por isso nós vamos tentar falar aqui pelo menos, tem bastante textos bíblicos, vários versículos para fundamentar as doutrinas, né, da Trindade. Não daria tempo se a gente pegasse todas as referências, mas pelo menos algumas principais para elucidar aqui cada um dos pontos que nós vamos abordar. Amém? Vamos lá. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos falar então aqui da pessoa de Deus Pai. Como eu disse, são três pessoas, mas não são três deuses, um só Deus. Amém? Três pessoas, um só Deus. Deus se manifesta em três pessoas distintas. Nós chamamos aí na teologia de a economia da Trindade, né? Em momentos e em ocasiões específicas, Deus se manifesta através dessas pessoas da Trindade. Então, Deus Pai, Deus como Criador manifesta disposição paternal para com todos os homens. Então, de uma forma geral, por Ele criar todas as coisas, então Ele manifesta uma relação paternal como Pai de todos os homens, na questão da criação. Então a gente tem aí, olha, alguns textos para fundamentar. Isaías 64, versículo 8, podemos observar, olha lá: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Isaías 64, 8, ok? Então, Tu és o nosso Pai. E Mateus 6, 9: portanto vós orareis assim. Essa é a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou aos seus discípulos, que Jesus nos ensinou. Então ele diz o quê? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso, ok? Então, fazendo aí essa referência a Deus Pai, então indicando a sua paternidade. Okay. E aí a gente vê, o segundo ponto aqui da declaração doutrinária, é que historicamente, ele se revelou primeiro como Pai a quem? A um povo específico. Historicamente ele se revela a um povo específico. E que povo é esse? O povo de Israel. Ele se revela primeiramente ao povo de Israel como Pai. Então é esse povo que Deus escolheu consoante os propósitos da sua graça, ok? E a gente vê Êxodo 4, versículos, está repetido duas vezes, 23 e 23, deve ser 23 e 24, né? Dirás a Faraó, assim diz o Senhor. Deus está falando para Moisés:
dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. 22 e 23. Agora o versículo 23: digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Então, Deus se revelando e se declarando o pai de uma nação, a nação de Israel. E em Isaías 63 e no versículo 16 diz o seguinte: mas tu és nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso pai, redentor é teu nome desde a antiguidade. Então, a pessoa de Deus Pai é revelada nas Escrituras, e como nós temos dito aqui, historicamente, primeiramente ele se revela ao povo de Israel. E no tópico 3 da declaração doutrinária, ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem enviou a este mundo para salvar os pecadores e deles fazer filhos por adoção. Então, ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e através de quem? Através de Jesus, todos os pecadores são feitos filhos de Deus por adoção. Amém? Porque o homem pecou, não é? E carece da glória de Deus e precisa da salvação. E é através de Cristo, o Filho de Deus, é que nós recebemos a salvação. Então, e a adoção, não é? E através de Jesus somos adotados. Nós falamos da paternidade como criação, mas o homem peca e agora ele está destituído da glória de Deus, portanto ele precisa reatar o seu relacionamento com Deus, e isso se dá somente por intermédio de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Em Lucas 1:35, em Mateus 3:17 diz: eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quem está dizendo? É Deus, é o Pai, na ocasião do batismo de Jesus, quando a voz brada lá do céu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Então, Jesus, Filho de Deus. Em Lucas também, no capítulo 1, no versículo 35, e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ok, meus irmãos? Então aqui o Deus Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nosso próximo tópico aí, Felipe, por favor. Aí nós vemos o tópico 3, não, o 4, por favor, próximo. Aqueles que aceitam a Jesus e nele creem são feitos filhos de Deus. Então olha aí a adoção, a paternidade
sendo uma realidade na vida daqueles que aceitam a Jesus Cristo e nele creem. São feitos filhos de Deus, nascidos pelo Espírito Santo. É um novo nascimento, acontece um novo nascimento, e assim passam a tê-lo como Pai Celestial. Então quem pode chamar e realmente ter Deus como verdadeiramente Pai? São aqueles que creem em Jesus, o Filho de Deus. Amém? Olha lá, Romanos 8, 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o quê? O espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai, né? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Tem aqui algum filho de Deus? Amém? Todos nós aqui que recebemos a Cristo na nossa vida, que cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nascemos de novo e recebemos o espírito de adoção, no qual clamamos Abba, Pai. Nós temos esse privilégio, esta alegria de dizer papai, paizinho. É uma forma carinhosa de intimidade que nós dizemos Abba, Pai. Como ninguém ousava dizer, né? Mas o próprio Jesus, esse foi um dos motivos que os judeus e os fariseus acusavam a Jesus, por essa intimidade com o Pai. Eu sou o filho do Deus, né, de Deus. Muito bem. Próxima. Aí nós falamos da pessoa do Pai, de Deus Pai. Tem inúmeros textos mostrando para nós o Deus Pai, né? E depois a gente vê o Filho. Estou tentando passar aqui, vamos lá. Isso, o Deus Filho, Jesus Cristo, em essência com o Pai, é eterno, é o eterno Filho de Deus. Em essência, tem os mesmos atributos que o Pai. É eterno, é onisciente, onipresente, é santo, é justo, e tantos outros atributos, tanto os comunicáveis como os incomunicáveis. Deus Filho, Jesus Cristo, é Deus, em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. Esse é o mistério da Trindade. Mateus 1, versículo 18 a 23, diz assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi, gerado,
é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer o quê? Jesus é Deus. Jesus é Deus, Deus conosco, Deus habitando entre nós, Deus habitando em nós, Deus conosco, Deus Emanuel. Então, Jesus Cristo, em essência, em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. O tópico 2: nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Então, por intermédio de Jesus, todas as coisas foram criadas. Tudo que existe só existe por causa de Jesus. Jesus estava na criação com o Pai. Amém? Jesus estava junto com Deus, o Deus Pai, na criação. Portanto, a gente pode ler, né? Quando Deus vai criar o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Veja aí, tudo por ele, para ele e por intermédio dele foram feitas todas as coisas. A grandiosidade do nosso Senhor Jesus é notada, é vista, é percebida nas Escrituras Sagradas, e já conta da sua criação e de que tudo subsiste por intermédio de Jesus. Tudo que existe por intermédio e porque Ele sustenta todas as coisas criadas, tudo que foi criado. Veja aí Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas. Em Jesus, em Cristo, todas as coisas foram criadas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as que eu e você podemos ver, apalpar, sentir, e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. É importante nós reconhecermos isso. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo deve convergir em Cristo, meus amados irmãos. Por isso, quando nós chegamos aqui, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós reconhecemos que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, tudo deve convergir para Ele, para Jesus, para Cristo. Tudo deve apontar para Cristo Jesus. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tua vida é para ele. A nossa família é para Jesus e deve ser de Jesus. A sua vida deve ser colocada, posta nas mãos dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém, meus irmãos? Então por isso devemos dar a glória a ele, devemos dar o louvor a ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas.
e nele tudo subsiste, tudo se sustenta nele. Ou seja, como nós acabamos de cantar, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és soberano. Ele é quem determina toda a nossa vida, a nossa existência. Ele que determina a nossa história. Por quanto tempo vivemos. Toda a nossa vida está escrita e já está determinada por Deus. E o Senhor é Senhor de tudo e de todos. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Precisamos nos render a Jesus Cristo. Ele é a razão de toda a existência. Ele é a razão de toda a criação. Sem Ele nada do que foi feito se fez, diz a palavra do Senhor. Então, portanto, quando nós nos deparamos com esta verdade bíblica, nós só temos que nos render a Ele e nos dedicar a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso labor a Ele, a Jesus. Nele, por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas. O tópico 3 da declaração, falando de Deus Filho, diz assim que na plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo estava pronto, preparado, em todos os âmbitos do mundo, da sociedade, social, político, cultural, religioso, quando tudo estava, o cenário estava preparado, estava pronto, na plenitude dos tempos, nem antes, nem depois, foi exatamente na plenitude dos tempos, no tempo exato, determinado por Deus. Na plenitude dos tempos, Ele se fez carne, na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, gerada pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, sendo em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é 100% Deus, 100% homem. Gálatas 4, do versículo 4 a 5, o apóstolo Paulo, né, ele relata aqui a maneira como Deus veio e o tempo em que Jesus veio, o Filho de Deus, o Deus Filho, veio com um propósito e com um objetivo de redimir a humanidade. A redenção está em Cristo. Ele é o nosso Redentor. E o apóstolo Paulo então diz aqui: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Qual o objetivo de Cristo ter vindo? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos, olha novamente, mais uma vez, a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração e o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Amém. Vocês estão comigo? Amém? É importante a gente
poder saber da grandiosidade, da grandeza desses ensinos, porque são a base da nossa fé, e por isso nós não estamos simplesmente crendo em algo infundado, sem fundamento, mas cremos numa palavra viva, uma palavra eficaz, que muda a nossa vida, a nossa maneira de ver, de enxergar, a nossa maneira de viver. Quando nós descobrimos que Deus preparou tudo, e Ele é tudo para nós. No tópico 4, diz assim: Jesus é a imagem expressa do seu Pai, a revelação suprema de Deus ao homem, a revelação suprema de Deus ao homem. O homem não conhecia Deus na sua profundidade, digamos assim, e Cristo vem mostrar quem é o Pai, quem é Deus, quem é o Deus Pai. Ele é a imagem suprema expressa de Deus Pai. Hebreus vai falar isso também no capítulo 1. Ele é a imagem de Deus, a exata imagem de Deus. João capítulo 14, versículos 7 a 9: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora conheceis o que tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe indagou a Jesus, pediu a Jesus que mostrasse o Pai, porque Jesus o tempo todo falando do Pai. E então Filipe, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Versículo 9 diz: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então Jesus é a exata expressão de Deus Pai. Ele veio mostrar o Pai, ele veio apontar para o Pai. No tópico 5, ele honrou e cumpriu plenamente a lei divina e revelou e obedeceu toda a vontade de Deus. Mateus 5,17: não cuideis de vir destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. A única pessoa em toda a história que pôde, que conseguiu, que teve a condição e a capacidade de cumprir toda a lei à risca, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus cumpriu toda a lei, mostrando a humanidade perfeita, porque aqui ele representa, cumprindo toda a lei, como o segundo Adão, né? Como a Bíblia também nos apresenta, como o segundo Adão, o representante da humanidade. Como o primeiro Adão, o Adão pecou, falhou, agora Cristo vem e cumpre toda a lei, representando toda a humanidade perfeita que o é. E para finalizar, estamos finalizando aqui.
E no tópico 6, ainda vai ficar faltando, vou deixar para o pastor Rubem, falar do Espírito Santo, próxima quarta-feira aí, porque nós não vamos ter tempo. Identificou-se perfeitamente com os homens, sofrendo o castigo e expiando a culpa de nossos pecados, conquanto ele mesmo não tivesse pecado. Mais uma vez dizendo, eles perfeitamente representando a humanidade, representando o homem, sofrendo o castigo e expiando a culpa dos nossos pecados, conquanto ele mesmo não tivesse nenhum pecado. Se há uma pessoa no mundo que não teve nenhum pecado, foi Jesus. Em tudo foi tentado, como diz a palavra de Deus, como nós, como homem, mas em nada pecou. Veja aí 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 25. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, não cometeu pecado algum, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, fazia ameaças, mas entregava-se, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados, ele carregou, para que nós, mortos para o pecado, vivamos, o quê? Para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, né? Por suas feridas fostes sarados, como nós lembramos lá de Isaías 53. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Não é maravilhoso? Não é glorioso isso? Não é maravilhoso isso? Estáveis desgarrados como ovelhas. Essa era a nossa realidade, esta era a nossa vida. Desgarrados, sem rumo, perdidos. Mas Cristo nos resgatou, nos encontrou, nos resgatou e nos trouxe para o seu aprisco e nos curou das nossas dores, nossas feridas, nos limpou. Isso é maravilhoso. Este é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E nos convertemos ao pastor e bispo, aquele que cuida, que zela da nossa alma, aquele que nos sustenta, aquele que nos abençoa em todo o tempo. Amém, cara, queridos? No tópico 7, para salvar-nos do pecado, morreu na cruz, foi sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos. Alguém tem dúvida disso? Que Cristo ressurgiu ao terceiro dia dentre os mortos? Todos nós cremos que Cristo ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. E depois de aparecer muitas vezes a seus discípulos, ascendeu aos céus, onde a destra do Pai, a direita do Pai, exerce o seu eterno sumo sacerdócio. Esse é um dos ofícios de Cristo, ele é sacerdote. Atos capítulo 2, no versos 22 ao 24,
varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Não era possível Cristo ser retido pelos grilhões da morte. Portanto, Deus o ressuscitou. Então Cristo vive e reina para sempre. Cristo vive, não há dúvida nenhuma que Ele está vivo. Amém? Como disse o anjo à porta do sepulcro, Ele não está aqui, Ele vive, Ele ressuscitou. Amém, amados? No tópico 8, Jesus é o único, isso é importante nós reforçarmos esse tópico. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e o único e suficiente Salvador e Senhor. Isso é importante dizer, porque num mundo como nós vivemos hoje, nós temos figuras, pessoas, nós temos tantos que nós quase que praticamente substituímos por Deus, pelo próprio Senhor Jesus. Há ídolos, há tantas pessoas que se não for por elas, né, nós pensamos em nosso coração, se não for por aquele, por esse, ou seja, um cantor, seja um homem, seja até mesmo o próprio pastor, seja quem for, ninguém é o mediador, ninguém pode mediar, fazer o papel de mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o único mediador. Não há pessoa, não há figura humana nenhuma que pode mediar entre você e Deus. Hoje nós podemos chegar diante do trono da graça de Deus. Por isso o apóstolo diz, o escritor diz: acheguemo-nos, pois, confiadamente diante do trono da graça de Deus. O escritor aos Hebreus: acheguemo-nos com confiança, com ousadia diante do trono da graça de Deus, a fim de alcançarmos favor, misericórdia e graça do Senhor. Nós podemos ter livre acesso a Deus por intermédio do seu Filho Jesus, o único mediador. Amém? João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está muito claro isso para nós. Em Atos, no capítulo 4, no versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome
Não há outra figura humana, não há outra pessoa, não há ninguém, nem em cima do céu, nem embaixo da terra, nenhum outro nome, é o nome de Jesus. É somente por intermédio do nome de Jesus que importa que sejamos salvos. Por isso, toda a humanidade, todo o mundo todo precisa conhecer Jesus, porque só há salvação por intermédio da pessoa de Jesus Cristo, o Deus Filho. Caminhando aqui para o final, tópico 9 da declaração doutrinária, falando do Deus Filho, diz que pelo seu Espírito Ele está presente. Quem está presente? Jesus está presente. Jesus está presente hoje aqui, irmão. Irmã, Jesus está presente hoje aqui. Ele está presente por intermédio do Espírito, pelo seu Espírito, e habita no coração de cada crente e na igreja. Habita no coração, Ele está presente, Ele está entre nós e Ele está em nós. Habita no coração de cada crente. Mateus 28, 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco. Quando? Somente nos momentos agradáveis, de alegria. Todos os dias, até a consumação dos séculos. É promessa de Deus, é promessa de Jesus. Ele mesmo prometeu: eis que estarei convosco, eu estarei com vocês todos os dias, seja em todos os momentos, dias bons, dias maus, eu estarei com você todos os dias. E até quando? Até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vocês sabiam que vocês são o templo? O vosso corpo é templo do Espírito Santo, e Ele habita em vós. E o último, para a gente finalizar, tópico 10 da declaração doutrinária: Deus Filho diz que Ele voltará visivelmente a este mundo em grande poder e glória. Ele voltará, voltará, voltará. Sim, Jesus voltará, né? Jesus voltará para julgar os homens e consumar sua obra redentora. Nós tivemos aí o pastor Maurício falando aí sobre um pouco aí sobre os acontecimentos do fim dos tempos, né? E aí nós podemos ligar aí, fazer um link com quando Cristo vem estabelecer o seu reino, quando Ele voltará visivelmente a este mundo em grande poder e glória para julgar os homens e consumar sua obra redentora. Atos capítulo 1, versículo 11 diz: e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Este Jesus que vocês estão vendo sendo assunto aos céus, subindo aos céus, isso lá em Atos, lá Ele também virá da mesma forma. É garantia, é certeza.
1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 ao 17. Porquanto o Senhor mesmo, eu gosto desse texto, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, eu acho que especificamente o versículo 17, né? Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Cristo descerá dos céus, Ele virá, Ele voltará visivelmente a este mundo em grande poder e glória. Que Deus nos abençoe, que estas verdades possam fazer parte da nossa vida, e que quando conhecemos a Trindade, quando conhecemos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, isso possa mexer com a gente, isso possa nos trazer mais temor, isso possa nos trazer mais confiança de que tudo o que Ele faz está sob o seu controle, e tudo que acontece não passa nada desapercebido. Ele está atento a todas as coisas, e Ele determina todas as coisas, porque Ele é soberano, Ele é poderoso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém?